Torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz e hoje é dia do nosso pré-jogo. Santos e Internacional se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e é uma partida que vale muito para as duas equipes, principalmente porque o Inter está na nona colocação com 21 pontos e o Santos está na 10ª colocação com 21 pontos. Então, o famoso jogo de 6 pontos, precisamos voltar a focar 100% na questão do Campeonato Brasileiro, já que, infelizmente, o Santos foi eliminado na Sul-Americana. Então, é um jogo dentro da Vila Belmiro que o Santos tem tudo para conseguir uma vitória. Vamos torcer para isso. Além disso, também esperamos uma recuperação do time do Santos em relação à postura dentro de campo, a postura do treinador em relação às escalações, às substituições, enfim. A gente quer que o Santos apresente algo melhor nesse jogo contra o Inter. Antes da gente falar sobre a provável escalação do Santos, os relacionados, desfalques, vamos para duas notícias importantes em relação ao mercado da bola, jogadores que estão chegando ao Santos, informação da Gazeta em respeito a Diego Tardelli. O Santos concluiu neste sábado a negociação pela contratação de Diego Tardelli, atacante ex-Atlético Mineiro. O jogador de 36 anos assinou até dezembro com opção de renovação por mais um semestre. O acordo prevê um salário fixo bem abaixo do recebido no Galo e bônus por metas alcançadas, como gols e títulos. E outro jogador que pode estar chegando no Santos, Emiliano Velasquez, zagueiro uruguaio, está perto de contratar o jogador que estava no Raio Vallecano, está, enfim, de contrato. Então, mais jogadores chegando ao Santos Futebol Clube, sempre bom relembrar. O Santos, neste sábado, anunciou a contratação de Léo Batistão, agora está aguardando apenas que o jogador tenha o documento que falta para que a gente consiga registrá-lo no BID para que ele possa ficar à disposição. Mas, enfim, essas são as notícias em relação ao mercado da bola. Vamos para o nosso pré-jogo. Começando aqui com os desfalques do time do Santos para essa partida. Marcos Guilherme, que vinha sendo um coringa aí para o Fernando Diniz, atuando como falso 9, nesse esquema de 4-4-2, está fora, tanto por conta que está suspenso e também tinha uma cláusula no contrato de empréstimo onde ele não poderia atuar contra o Inter. O Kaique, que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, está com uma lesão no músculo reto femoral e provavelmente deve desfalcar o Santos de 4 a 5 semanas. Outros desfalques que vocês já sabem: John, Jobson, Sandrin, Kevin e Vinícius Zanocelo, além de Marinho, que não temos nem previsão de quando o Marinho volta a ficar à disposição. Dito os desfalques, vamos aos relacionados. Goleiros: João Paulo, Diógenes e Paulo Mazotti. Laterais: Madison, Pará, Moraes e Felipe Jonathan. Zagueiros: Luiz Felipe, Wagner Palha, Danilo Boza e Robson. Meio-campistas: Camacho, Giamota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Vinícius Balieiro e Ivonei. Atacantes: Lucas Braga, Marcos Leonardo, Raniel, Bruno Marques, Ângelo e Renier. Uma coisa que me chamou a atenção: o Santos indo com 3 jogadores relacionados, goleiros. 3 goleiros relacionados, e não temos no meio o Augusto Galvão, que ele acabou sendo confirmado como novo reforço do Santos por empréstimo até junho de 2022, já estava no BID e sinceramente esperava que ele pudesse ser relacionado. Não sei como que está a questão física, mas era um jogador que a gente aguardava a pelo menos ficar à disposição no banco, até mesmo com questões de opções. Tanto no jogo contra o Fortaleza como contra o Libertad, o Santos sofreu muito na questão da criação, principalmente quando Giamota, Pirani e Sanches, no caso do jogo contra o Libertad, saíram. Então, a gente olha para o banco, tem o Ivonei e o Balieiro, que são jogadores meio-campistas mais defensivos. Então, senti essa falta aí do Augusto, até mesmo o Lacava. O Lacava, ele chegou para atuar no Sub-23, mas como estamos necessitando de mais opções no meio, imaginei que ele pudesse ser relacionado, mas não foi. Vale ressaltar, em relação ao treino de sábado, que foi o último treino do Santos, o Léo Batistão acabou participando, mas como eu falei, ele não está no BID, mas só fica esse registro, já está treinando, já está ficando preparado fisicamente, para quando ter o ok, já ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Agora, de acordo com o Globoesporte.com, vamos então para a provável escalação do time do Santos, com João Paulo,
Madison, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Carlos Sanches e Gabriel Pirani, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Imaginava que fosse essa escalação mesmo, né? Até nós já tínhamos comentado em algumas lives, alguns vídeos, que com a ausência do Marcos Guilherme, imaginava que o Fernando Diniz colocaria um centroavante mesmo. Poderia ser tanto o Raniel como o Marcos Leonardo. Confesso que imaginei que ele iria de Raniel, mas foi de Marcos Leonardo. Acho que é uma opção até que mais me agrada também. E vamos ver como esse time do Santos vai se comportar. Quando o Santos joga com 4-4-2, com Marcos Guilherme de falso 9, não funciona. Não encaixa, a posição dele é a ponta esquerda e você acaba queimando o jogador e até mesmo uma forma mais inteligente de você jogar. Vamos ver como o Santos se comporta contra o Internacional. Outra observação que eu gostaria de fazer é em relação à lateral do Santos, a lateral esquerda. Felipe Jonathan não vem atuando bem, então eu já mudaria, colocaria o Moraes e até mesmo pensando no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no dia 25, por que não colocar o Moraes até mesmo para descansar o Felipe Jonathan? Né? Mas enfim, não entendi essa escolha do técnico Fernando Diniz. E agora, então, vamos para a provável escalação também que o Globoesporte.com deu do Internacional. Daniel, Heitor ou Gabriel Mercado? Essa é uma dúvida do time do Inter. Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Tyson e Yuri Alberto. Yuri Alberto, mais uma vez, jogando contra o Santos. A gente espera que ele não faça nada contra a gente. E como eu falei para vocês, é um jogo onde o Santos precisa mostrar que evoluiu, que aprendeu alguma coisa com as últimas partidas. Principalmente o jogo contra o Libertad, onde o Santos, na minha opinião, poderia ter entregado algo a mais, tanto da parte do técnico, como também a parte dos jogadores. A parte do Fernando Diniz também, a gente acaba até evidenciando um pouco mais, porque é ele que coloca os jogadores, como eu falei, Felipe Jonathan vem falhando, ele continua no time. O Marcos Guilherme, tenho certeza, se tivesse condições de jogo, mais uma vez insistiria nele jogando como falso 9. E também vamos ficar atentos, e por isso que eu gosto sempre de falar dos relacionados, a questão das substituições. O Fernando Diniz, ou ele substitui muito mal, ou ele morre abraçado com todas as substituições. Então também temos que ficar de olho na forma como ele vai realizar essas alterações. Por isso que eu insisto, Lacava e Augusto Galvão, por que não foram relacionados? Não estão em condições físicas? Ou tem outra explicação? É até uma questão importante que poderia ser levantada, né, numa coletiva com o Fernando Diniz, porque realmente, né, as mexidas que ele fez contra o Libertad evidenciou isso. Ele colocou vários atacantes e o Santos ficou sem aquele cara, né, pelo menos um jogador de meio campo mais criativo para fazer com que a bola chegasse ao ataque. Então, isso a gente precisa tomar bastante cuidado e também observar como o Wagner Leonardo se comporta. Agora com o Kaique machucado, provavelmente de 4 a 5 semanas, o Santos precisa encontrar uma forma de jogar, né, sem o Kaique. Tudo bem, como comentamos no começo do vídeo, o Emiliano Velasquez, né, está encaminhado com o Santos também, deve fechar com o Santos, mas mesmo assim a gente não sabe quando ele deve ficar à disposição, né? Caso feche com o Santos, obviamente. Então é isso. Mais um recado importante, depois do jogo, você já sabe, temos a nossa tradicional live pós-jogo, na vitória, no empate, na derrota. Estamos sempre aqui para falar de Santos Futebol Clube, então já faço o convite para vocês. E se você está meio perdido do que está acontecendo com o Santos em relação às contratações, né, as negociações que estão rolando, fiz um vídeo hoje, já lancei, mas caso você queira assistir, né, é o último vídeo aqui do canal, vou deixar aqui também nos cards para você conferir. E quero o palpite de vocês aqui nos comentários. Quanto será Santos e Internacional na Vila Belmiro? Não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais aqui no canal. E não se esqueça também, se você é novo por aqui, se inscrever e se tornar membro, hein? Membro todo mês concorre a uma camisa temática do Santos. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.